Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 21 de dezembro de 2024, estamos aqui com a reflexão da Palavra de Deus em continuidade ao simples estudo bíblico do livro do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, segundo o Evangelho do Apóstolo João. O Apóstolo João, e vamos meditar no capítulo 9 sobre o tema A Cura de um Cego de Nascença. Vamos falar com Deus para que Deus venha abençoar a nossa meditação. Senhor Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos em Tuas mãos essa meditação. Flui sobre nós o entendimento através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 9, o tema A Cura de um Cego de Nascença. Nós vamos fazer menção aqui de uma leitura bem rápida e depois vamos falar de alguns versículos. Do primeiro versículo até o 7, diz o seguinte, tenha a sua Bíblia em mão, Novo Testamento, o quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho do apóstolo João, que diz o seguinte, versículo 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito iodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo ele, Jesus disse ao cego, vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou e voltou vendo. Amém. Vamos falar do versículo, refletir sobre o versículo 2. Mestre, quem pecou? Quem pecou? Veja só. Sempre a indagação das pessoas vem logo no ato crítico, quando está acontecendo alguma coisa ruim com alguma pessoa. Por que aconteceu isso? Essa pessoa está em pecado? O que foi que aconteceu? Licença. A religiosidade vai mais por esse lado também. A tradição dos religiosos geralmente é crítica. O ser humano, por natureza, é muito crítico. Então, não devemos ver isso, olhar para o lado crítico das pessoas. A gente tem que olhar com um olhar misericordioso. O versículo 7. Vai-te, lava-te, e o cego foi e voltou vendo. O cego creu e obedeceu. Então, por que aconteceu o milagre? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. E uma reflexão, uma observação a ser feita. Geralmente, e claro, e quase que sempre, quando alguém procurava Jesus para ser curado, Jesus perguntava, você crê? E muitos deles suplicavam, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me cura. Interessante, né? No caso desse cego aqui, ele não clamou. Ele disse, Senhor, Deus tem misericórdia. Não. Simplesmente o Senhor Jesus foi até ele e os discípulos olharam
E com certeza o Senhor teve com compaixão. Chegou e deu a palavra. Viu a necessidade dele e disse: vai, lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Todo aquele que é enviado de Deus, ele é profeta. E quando a pessoa é um enviado de Deus, o que ele diz, o que ele fala, acontece. Adiante vamos falar sobre isso. Mas interessante que ele obedeceu o cego. E Jesus assim fez o milagre, porque ele obedeceu. É muito importante quando a gente medita na palavra, crê e obedece, as coisas de Deus acontecem, os milagres. Tudo é pela obediência. Vamos para o último versículo que nós queremos refletir, meditar, que é o versículo 16. Eu acredito que essa meditação ela é muito simples, ela é muito rápida, objetiva, creio eu. Olha só o versículo 16. Eu vou até ler aqui o versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Aqui o que a gente vemos aqui? Acusando Jesus. Por quê? Por causa de religiosidade. Por causa de leis, mandamentos antigos da lei que as pessoas não conseguiam praticar todos. E a palavra de Deus diz que se você quer viver os mandamentos da velha aliança e você errar um só, você já se fez transgressor de todos. E ali estava o Senhor do sábado, que o Senhor Jesus disse mais adiante: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, importa que eu faça as obras daquele que me enviou, que é o Pai. Então, o que é mais importante diante daqui nessa terra? É você respeitar, honrar as religiosidades criadas por homem, ou praticar atos de misericórdia e estender a mão ao necessitado. E aí, principalmente aquele no estado de enfermidade da visão. Claro que sim, se você for humilde de espírito, você vai entender que é o ato de misericórdia. E foi o que o Senhor Jesus teve ali para com aquele cego. Curou, teve misericórdia. E outros, eles acusavam: esse homem não é de Deus, não é de Deus, porque está transgredindo a lei. Ele estava tendo compaixão. E outro, está escrito, e bem mais antes nós já fizemos a reflexão sobre o nascimento de Deus e falamos sobre Nicodemos. Era um líder religioso, mas precisava nascer de Deus, e ele foi humilde. Nicodemos, mesmo sendo um líder religioso conhecido, mas foi humilde, procurou a salvação. E ele disse a Jesus: olha, mestre, vejo que tu és o mestre de Deus, o enviado, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Então, ali, nesse dado momento, os fariseus estavam criticando, estavam rejeitando, não reconhecia Jesus como o Senhor, como o enviado. E eles criticaram, mas só que Jesus era o enviado, porque ali estava sendo feitos sinais do poder de Deus, cura e milagres. Estava sendo feito através do Senhor Jesus.
Então, o que está em pauta é o orgulho de ver o poder de Deus e não reconhecer o plano salvador de Deus através do enviado, o profeta, o Messias, que era o Senhor Jesus. E nós vemos aqui então outro comentário a ser feito. O ex-cego, ele afirmou que Jesus era profeta de Deus. Profeta de Deus é aquele que diz algo e aquilo que ele diz acontece. E o interessante que a se referir sobre as indagações dos fariseus sobre o cego, há uma coisa muito gloriosa que eu vejo nisso. Eles, como é que você foi cego? Não, como é que você realmente era cego? Eu disse, sim, sou cego desde nascença. E como é que ele te curou? Colocou a saliva e eu obedeci e fui curado. Ah, mas ele é pecador. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora estou curado. E muitos começaram a indagar, porque naquele momento, quando alguém proferia a fé em Jesus, na salvação de Deus, eles eram expulsos das religiões, dos preceitos religiosos daquela seita e daqueles dogmas religiosos. E foi o que aconteceu, expulsaram, porque o cego, que agora tinha sido curado, professor, não, eu vejo que ele é um profeta, é um Messias. Mas lá na frente, Jesus disse, crês tu no Filho do Homem? E ele disse, quem é, Senhor, para que eu creia? É aquele que fala contigo. Muito interessante. Reconheceu. Jesus se revelou para aquele homem, porque ele foi humilde. E ele disse, bem antes, para aquelas pessoas que diziam que o Senhor Jesus era pecador. Ele disse, de uma coisa eu sei, que Deus não ouve a pecador, mas se o tal teme a ele e busca fazer a sua vontade, a esse ele ouve. Tem sido assim comigo. Eu creio que com muitas pessoas, mesmo reconhecendo que é pecador, quando no meu caso, graças a Deus, nunca fui de ser religioso, nunca praticava religião nenhuma, mas um dia, quando eu invoquei o nome a Deus e eu quis entender da salvação, eu procurei, tive sede da salvação e invoquei o nome dele e ele me ouviu, mesmo pecador, mas eu estava temendo ao nome dele e queria fazer a vontade dele. E a palavra dele, como nós já temos citado aqui em outras meditações, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, se não me foge a memória, capítulo 10, por aí. O que acontece? Aquele homem reconheceu que Jesus era o Messias, o profeta. Então, todo aquele que reconhece que Jesus é verdadeiramente o Salvador e crê e obedece, esse será salvo. E agora vamos aqui falar mais duas reflexões que quase que me saía da memória, mas está aqui. O versículo 30 diz o seguinte: respondeu o homem, nisto é de estranhar, vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se o tal arrepende, teme, a esse ele ouve. Olha só, o cego disse, poxa, me é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é. É maravilhoso. As religiões, os dogmas, os preceitos de homens não conseguem conhecer a Deus.
nem saber de onde ele é. Mas todo aquele que teme e reconhece, sabe quem é e de onde ele é. E é isso. E agora nós vamos concluir falando sobre o que ele disse. Quando os fariseus perguntaram: o que dizes dele? E o cego que tinha sido curado disse: vejo que és profeta. Por que ele viu que ele era profeta? Porque tudo que aquele que é verdadeiro profeta e enviado de Deus, o que ele fala acontece. E quando uma pessoa vem falar no nome de Deus e não acontece aquilo que ele está dizendo, esse não foi enviado por Deus. Nós vamos concluir falando sobre isso. O falso profeta que não cumpre o que ele falou. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que diz o seguinte, sobre quem é o falso profeta. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a palavra de Deus diz claramente: aquele que não é de Deus e que fala no nome de Deus e que as coisas que ele fala não se cumprem, não foi enviado de Deus, não tema ele, pois está em uma condição de falso profeta. Vamos agora para o verdadeiro profeta, que foi o que aconteceu, que foi, no caso, o Senhor Jesus, que ele falou para o cego e a cura aconteceu. Olha só, Jeremias, Velho Testamento, próximo ao livro de Salmos, diz o seguinte, capítulo 28, versículo 9. Confira na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte, sobre o verdadeiro profeta. O profeta que profetiza paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então, tudo que Jesus falou se cumpre. Tudo que ele ministrou de cura se cumpriu. Então, todo aquele que é enviado de Deus, tudo que ele fala se cumpre. Porque ele verdadeiramente é um profeta verdadeiro e que fala a palavra conforme está escrito, de forma genuína, pura e clara. Se você quiser saber mais sobre verdadeiro profeta, falso profeta, leia Jeremias, esse mesmo livro que eu acabei de ler, capítulo 23, fala tudo sobre isso. Então, aqui concluímos com essas seguintes palavras. Nessa reflexão, o que vemos aqui? Quando Deus quer fazer algo, quando Deus vê a necessidade, a humildade, o temor e a súplica do necessitado, Ele estende a mão e faz. E o que vejo mais aqui? Deus requer de nós que sejamos verdadeiros e entendamos a verdade da profecia dele. Saber discernir o que é uma profecia, um profeta de Deus e aquele que não é de Deus. O que é de Deus fala conforme a palavra de Deus e tudo dele se cumpre. Atine sobre isso, medite sobre isso, pois desta verdade depende a nossa fé para a salvação. E se formos ensinados baseado em falsas profecias, corremos o risco de perder a salvação. Santo Deus e eterno Pai, temos falado tua palavra. Meu Deus, nos ajude, nos ensine a teu discernimento, a humildade do Senhor, para que venhamos entender tua vontade e estar sempre diante de ti, com humildade e singeleza de coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
ótimo sábado, muita felicidade com a família no seu lar, para todos nós.